Olá, esse é o Caminho de Guermantes, podcast dedicado a discutir a literatura, artes e cultura em geral, de uma maneira sempre leve e descontraída. E hoje vamos falar um pouco sobre a literatura e a condição humana. Como a grande arte literária atravessa o nosso dia a dia, compõe a sociedade e pode nos ajudar a compreender a realidade. Mas, antes de mais nada, nos apresentemos. Aqui é Joelson e nada em nossa realidade política não esteve antes na literatura. Sou José Guilherme e a literatura nos previne de ser meramente modernos. Meu nome é Karen e a leitura engrandece a alma. Meu nome é Hector e a literatura é como o pobre velho sono. Muitas vezes, mas pouco de cada vez. Antes de entrar no assunto em si, vamos discorrer um pouco sobre o que entendemos por literatura e condição humana. Essas que são palavras-chave em nossa discussão. Então, podemos estabelecer aqui um conceito básico de literatura, como a composição de textos, seja em prosa ou verso, com a finalidade artística, sempre contendo um estilo artístico e uma certa mensagem passada. Com a ressalva que aqui a gente vai falar um pouco do livro, não só como um instrumento pedagógico, mas sim também como um meio de desenvolvimento humano. Mas e vocês, o que vocês acham sobre a literatura? Não serve pra nada. Um bocado de papel junto. Esse foi o veredito? Não, a literatura, como eu acho que já posso ter até comentado com vocês em algum outro momento, eu vejo como um arquétipo da própria vida humana, porque a gente consegue, de certo modo, trabalhar diversos aspectos da nossa vida projetando aquilo na literatura. Eu consigo viver participar de uma experiência real sem precisar vivê-la. E assim, trabalhar minha empatia em diversos aspectos. E isso é muito importante. Tanto que ao longo da história, todas as civilizações de respeito tiveram uma boa literatura na base. Massa. Eu acho que, primeiro de tudo, literatura é registro, né? Então, tipo assim, é parte do conjunto de ferramentas que a humanidade possui para deixar registrado alguma coisa. E antes de tudo, eu acho que é legal a gente delimitar, talvez, de que tipo de literatura a gente está falando aqui. Até porque, se a gente for observar bem, literatura é uma daquelas palavras que tem o sentido amplo e o sentido estrito. Porque a gente pode muito bem falar, cada um na sua área de estudo pessoal, né? A literatura médica fala isso. E a gente não está falando de literatura no sentido que a gente quer tratar aqui. A gente está tratando de textos específicos naquela área. Do mesmo jeito, a literatura de psicologia, a literatura de direito, alguma coisa assim. Mas aqui a gente vai tratar principalmente das histórias, os romances, contos, novelas que foram construídos ao longo das sociedades e qual a relação disso com as próprias pessoas que escreveram e que consumiram aquilo. Certo. Eu acredito muito que a literatura seja uma forma de desenvolver o que o homem é capaz de ter, as potências do homem. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma literatura clássica ou alguma coisa do tipo, a gente primeiro estabelece alguns valores, né, alguns princípios de valor, mas por trás desses valores temos a mesma estrutura, que são organizações de palavras, em textos, em poemas, o que for. Então eu vejo muito como uma forma de converger as potências do homem em relação à imaginação, em relação à capacidade de análise da realidade, em relação à forma de lidar com pessoas, a forma de ter ideias. Eu acho que a literatura em si, ela serve muito para realmente utilizar esses meios, dar os meios para que a gente possa desenvolver o que temos de potência. Então, seria mais como um intermédio para a gente poder ter uma forma de se desenvolver e de se relacionar com o mundo, com as outras pessoas e com a história de maneira geral, com tudo que é produzido, com tudo que a gente quer viver no futuro.
Justamente. Falou bonito aí, hein? E a segunda palavra que a gente vai trabalhar um pouco também é a condição humana. Essa aqui é um pouco mais subjetiva, né? Que pode significar vários aspectos da existência humana, mas a gente pode também usar um conceito mais próximo do que Hannah Arendt usa na obra que denomina também a condição humana, que ela vai falar um pouquinho sobre história, antropologia e filosofia da existência humana em sociedade. Além de usar esse conceito próximo da existência humana em sociedade, também vamos falar um pouco da existência humana individual. Bem, como o Hector comentou, a literatura está muito relacionada com a expressão do homem. Tipo assim, o homem, pela literatura, ele consegue de alguma forma potencializar tudo que ele tem como homem. E isso fala muito da condição humana. Acho que uma coisa que a gente pode tomar como pressuposto aqui é que o homem tem uma intensa necessidade de se expressar. Isso é uma coisa única da espécie humana. Tipo assim, o homem é um ser total, ele contém sentimentos, contém emoções, contém uma certa aspiração a alguma coisa que ultrapassa a sua própria condição. Então veja, um gato, um cachorro, um animal, ele não consegue olhar para si mesmo e enxergar a si mesmo no mundo. Ele não consegue dizer eu sou, eu faço, eu existo. Isso é uma coisa própria do ser humano. Quando a gente leva isso em consideração, e que o ser humano precisa de algum meio de ver a si mesmo inserido no mundo, em relação com a sociedade, em relação com a realidade, em relação ao outro e até a si mesmo, ou seja, aos seus tempos, ao seu passado, ao seu presente, ao seu futuro, a gente tem que entender que a literatura é uma forma de se expressar. Resumindo, o homem, a condição humana, ela tem uma profunda necessidade de se expressar. E uma dessas formas é através da literatura. E eu acho muito interessante a gente ver, por exemplo, no cerne de toda sociedade, ela se baseia em algum mito, em alguma história, em algo que ligue aquele povo, aquela geração, aquela pessoa à vida, dando sentido, dando alguma orientação. Por exemplo, vocês sabem qual é o mito fundador de Roma? Digam aí. Remo e Rômulo, que são alimentados pela loba, criados. E se a gente for passear pelas mais diversas culturas e sociedades, a gente vê que sempre existe um mito fundador, alguma coisa que dá sustentação àquela sociedade que vai surgir. Uhum. E surge justamente do que Karen falou, da necessidade do homem de se colocar diante da natureza, porque o homem se vê dentro da natureza, inserido, mas diferente de tudo. E isso é algo particular do ser humano e que justamente culmina na criação, na manifestação do que ele sente. E um dos meios é a literatura. Além do mito, da história da epopeia, querer falar sobre essa afirmação do homem frente à realidade, como Karen apresentou agora há pouco, ela também pode querer dizer um pouco sobre a realidade que é visualizada, sabe? É como assim, você pode ver que existem muitos mitos que eles são comuns a várias civilizações, mesmo elas sendo distintas e distantes. Eu vou trazer uma frase aqui que Nasser fala no seu curso sobre a cultura, que faz um pequeno curso sobre a cultura ocidental, que é muito bom. Digo para que vocês, ouvintes, vão procurar e escutem. Ele fala o seguinte: a história mitológica, que é contada em diferentes civilizações e culturas, nos diz de alguma coisa essencial da estrutura da realidade. Ou seja, além dessa subjetividade que o homem busca exteriorizar, ou então reafirmar em si, ou demonstrar para os outros, ou até mesmo guardar algo como registro, existem também verdades da realidade que só é possível acessar pela escrita. Só é possível acessar quando a gente simboliza aquela verdade. E aí entra várias coisas que um mito pode passar. Pode passar costumes, tradições, virtudes, e assim vai. A gente vai discorrendo um pouco sobre isso durante o programa. E só sobre os mitos, já que a gente está falando sobre eles agora,
acho interessante que na escola, não sei vocês, mas assim, a vida toda na escola, o que eu ouvi sobre mitos? Mitos era quando o homem, ele não sabia, ele não conhecia Darwin, ele não conhecia a teoria da evolução, não conhecia ciência, então ele inventava umas historinhas para explicar como é que ele chegou na Terra. Era isso, basicamente. Assim, nunca na escola eu ouvia dizer das fundações do mito, de tudo que tem em comum entre vários mitos, de várias culturas, de várias épocas diferentes. Isso é genial. Assim. Legal também a gente fazer essa pequena desconstrução, né, do paradigma mito como uma mentira inventada para explicar o mundo diante da ausência de uma ciência que pudesse, entre aspas e muitas aspas, explicar tudo o que acontece, né? Sim, e justamente quando se cai nesse erro, se cai no cientificismo, né, que é a ciência como ideologia. Mas, voltando um pouquinho ao que vocês falaram de mito, eu acho muito interessante porque vocês falando, eu me lembro muito de um vídeo que tem no YouTube, é fácil de achar, de Tolkien. Na verdade é uma encenação, né, mas Tolkien conversando com C.S. Lewis, e ele fala muito sobre os mitos e sobre como a sociedade transforma mito como sinônimo de mentira. Mas quando a gente vai observar nas tradições clássicas, mito não é mentira, não tem nada relacionado com isso. É justamente uma forma com que aqueles povos conseguiram transmitir alguma verdade de uma forma que, se fosse de outro jeito, eles não conseguiriam, tá entendendo? Isso, era justamente isso que eu ia falar agora. Porque quando o cara trouxe isso das escolas, fazendo discursos, dizendo que era só uma visão arcaica de ver o mundo, mas quase nada de mágico tem nessas histórias. Apesar da gente visualizar hoje como mágico, ou eventos grandiosos demais ou impossíveis, eles estavam falando sobre verdades da vida desses povos. Uhum. É engraçado até lembrar, não recordo agora de onde eu vi, mas era alguma coisa falando sobre exatamente o que eu tinha falado sobre como algumas histórias se repetem. A história de Noé, da Arca de Noé, ela tem relatos semelhantes disso na China, também tem... O mundo todo. Todo canto tem uma história muito parecida. Pode mudar um detalhe ou outro, mas a ideia de uma inundação universal tem em várias culturas, isso. Verdade. E é comum também, não somente em inundação, mas na maioria dessas histórias de inundação, sempre sobrevive algumas pessoas. E isso sempre dá uma ideia de que, para que haja progresso, para que nós possamos ir para frente, sempre temos que pegar algo do passado. Sempre uma pequena parte do passado tem que vir conosco para que possamos ir para frente. É aí que a gente vê como os mitos conseguem transportar um pouco das tradições, mesmo muito tempo depois. Eu acho que tem um aspecto também que faz parte de tudo que vocês falaram, que é como que o ser humano cria símbolos nos mitos. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, como que os povos primitivos enxergavam a presença do Sol. Hoje, a gente consegue enxergar, por conta das diversas descobertas científicas e astronômicas, astrofísicas, como que funciona, né, em relação ao movimento da Terra, em relação ao movimento de rotação, as constelações, enfim. Imagina só como que eles deveriam, sem ter essas informações, encarar essa realidade. Então, assim, uma das coisas que tem no livro do Jordan Peterson, o Maps of Meaning, o Mapas do Significado, ele fala, tem um breve trecho lá no início, eu não vou saber agora citar realmente de quem é o trecho, mas ele é um trecho falando sobre como deveria ser mágico a experiência do homem que não tinha acesso a essas informações. E não necessariamente denegrindo essa situação, colocando como inferior, mas colocando simplesmente como uma outra forma de entender, né? Então, quando a gente fala que o Sol, na cultura tal, tinha a representação da mãe do universo, enfim, que ela tem toda uma história por trás, a gente fica imaginando como devia ser a experiência daquela pessoa e como que ela conseguiu extrair essa experiência dela para simbolizar em uma história que se transformou num mito.
Eu acho que esse é um ponto muito forte que a gente pode debater mais, não sei se vocês vão concordar, mas a forma como os mitos são criados são sempre para simbolizar algum aspecto dessa experiência como uma forma de explicar de fato o que é que está acontecendo na realidade e como que isso faz sentido a partir das referências que aquele ser vivo tem. Então, o homem primitivo tinha referências X, hoje a gente tem referências Y. E cada um utiliza ou utilizava essas referências para explicar como que ele enxergava a realidade. E a gente já vê as diferenças nessas questões. Apesar de que são sempre os mesmos elementos, os elementos da realidade. Eu acho que o mais interessante nisso tudo é como essas impressões que esses homens primitivos tiravam, elas ainda podem fazer sentido nos dias de hoje. Mesmo que a gente tenha acesso à ciência e ao progresso da ciência e tal, mesmo assim, ela tem sua certa mensagem a ser passada nos dias de hoje. Fala um pouquinho sobre... Você falou do Sol, e eu lembrei de uma coisa que é questão quase de fé, certo? Que é sobre Jung, que também Zé Guilherme falou dos arquétipos. Jung tem uma teoria dos arquétipos, certo? Que ele acredita que existem alguns símbolos que são passados por arquétipos, que eles estão inconscientemente em toda a sociedade, em todas as civilizações estão lá. São símbolos que são permanentes no nosso desenvolvimento humano. E, querendo ou não, alguns símbolos não são tão claros como o Sol, mais ou menos assim. Apesar de, antigamente, eles terem uma visão do Sol, hoje a gente continua vendo essa expressão do símbolo em vários romances. É comum vocês encontrar histórias onde o Sol simboliza alguma coisa, simboliza agitação, simboliza o desespero. Inclusive, tem até uma cena muito importante para a literatura, ao meu ver, que é a do Estrangeiro, que é onde o personagem principal, ó, spoiler, ele dá 3 tiros num cara. E essa cena ela é toda discorrida sobre o Sol. Tá sol quente, ele começa a suar, tá agitado. Ele não sabe por que ele atira naquele cara. Ele só sabe que tá quente e que ele, acidentalmente, entre aspas, acertou 3 tiros num corpo caído. Eu adoro esse exemplo. Não tem condições, esse exemplo tá muito bom. Caramba. Mas eu queria trazer outro exemplo também, do Purgatório de Dante. Vocês já ouviram falando dele várias vezes nesses últimos podcasts e tal, mas, por exemplo, o Purgatório de Dante, ele só pode passar de um terraço para o outro da montanha do Purgatório quando a montanha está iluminada pelo sol. E como assim? Tipo, ele não pode andar pela montanha à noite? Pode. Só que, por todo o contexto do Purgatório envolver a misericórdia divina e por ser necessário você passar por aquele tempo de espera para poder ter seus pecados perdoados, o sol ele simboliza, o sol não, né? A luz do sol simboliza a energia divina. Então, é por isso que ele só pode passar de um terraço para o outro à noite, porque sem a luz divina ele não tem como ter essa sensação da misericórdia, não tem como ter a sensação de que aquilo tudo ali está acontecendo para que ele possa futuramente ser perdoado, ter acesso à graça divina. E são 2 exemplos muito estranhos e totalmente antagônicos, assim. Em um, o sol faz uma pessoa matar a outra, e outro, o sol é uma representação da energia divina que garante que você esteja fazendo um processo de purificação, digamos assim. E mesmo assim, é o mesmo elemento, com símbolos diferentes, né? Quer dizer, é o mesmo elemento com mitos em cima dele que diferem. E isso me deixa também um pouco sem rumo, assim, porque são muitas possibilidades e todas elas também têm um pouco de sentido. Eu acho que é isso que Joelson falou. Não é como se isso fosse totalmente descartável agora que a gente tem a ciência, a tecnologia, não. Esses elementos ainda fazem sentido e é justamente por conta do que a gente está falando aqui hoje, que é sobre a condição humana. Agora um questionamento. As histórias de hoje em dia, hoje em dia não falo de hoje, modernas, século XVIII, XIX, século XX, elas também tem alguns símbolos e também tem alguns significados. A gente pode chamar isso de mito também? Não. Olha,
eu acho que a mitologia, né? A mitologia é o conjunto de meios que quem usa para enxergar a realidade. Talvez o que os romances modernos, enfim, qualquer romance faça seja se utilizar de alguns elementos dessa mitologia para dar sentido àquilo que ele está contando. Mas assim, ninguém cria uma nova mitologia, entendeu? É muito difícil criar uma nova mitologia. O que ele pode fazer é se aproveitar de alguns pedaços de alguma mitologia pré-existente para, enfim, explicar o que ele quer explicar. Não sei se foi essa a pergunta. Com certeza. Eu acho que dá pra gente separar mais ou menos como a gente fez no início com literatura. Estrito sensu e lato sensu. Porque se a gente for considerar estrito sensu, a gente vai voltar e vai observar, não é. Mitologia é aquilo que aconteceu nos gregos, com os romanos. Não é. Só é aquilo que deu base a uma civilização. Só que, por exemplo, ao mesmo tempo, quando eu leio, por exemplo, uma história como O Hobbit, de Tolkien, eu consigo ver elementos que nele podem ser caracterizados como de um mito. Porque lá existem verdades que nós encontramos a partir de aprofundando mais nas camadas da linguagem, nas camadas do texto, a gente consegue observar isso, como acontecia nos mitos antigos. Mas, como o Karen também falou, hoje em dia é complicado a gente dizer isso. Então, se a gente fizer essa diferenciação, fica mais claro, eu acho. O mais legal desse aspecto aí, que basicamente não tem como criar um mito, é porque quando a gente tá lendo e vai estudando e vai lendo textos antigos, textos mais novos, mais modernos, a gente vai percebendo que existe uma relação entre eles e parece que até um certo acúmulo. Parece que a nossa literatura de hoje, ela é um acúmulo de tudo que se veio na história do desenvolvimento ocidental, assim, da literatura ocidental. Nada se cria, tudo se copia. Reutiliza. Nada de novo sob o sol. E é quando você consegue visualizar as coisas, quando você lê, tem uma boa bagagem de leitura, é que você consegue ver como muita coisa está conectada, sabe? Eu até acho que tu poderia falar sobre sua experiência com Charles Dickens. Certeza? Não vai ficar muito longo, não. Bota aí. Mas daí, se ficar longo, a gente corta. Minha experiência com Charles Dickens. Eu estava fazendo um resumo do livro Tempos Difíceis, e durante a leitura do livro, um aspecto me chamou muita atenção, que é o seguinte: o personagem do Thomas Gradgrind, que ele é um professor e dono de uma escola, extremamente racionalista, positivista, ele acha que tudo é com base no cálculo, com base nos fatos. Ocorre uma certa transformação de caráter nele ao longo do livro, e no final explica que ele passa a utilizar dos fatos, da compreensão dos fatos, como subservientes à fé, à caridade e à esperança. E aquilo tem me ficado muito, muito preso na minha mente, assim, caramba, que legal, olha só, ele está utilizando os elementos que a gente considera opostos à religiosidade, né, à racionalidade, mas ele vê essa ligação e ele passa a enxergar a realidade realmente como uma forma de... não como uma forma de, na verdade, como a própria obra divina. Então ele consegue fazer essa relação. E eu tinha ficado com isso na cabeça e tal, e esses dias eu fui fazer o resumo, né, desse livro, e eu já tinha lido o Inferno e o Purgatório de Dante. E no Purgatório, não lembro se é no Purgatório ou no Inferno especificamente, ele explica que existem as 3 virtudes teologais, que aí são justamente a fé, a esperança e a caridade. E essas 3 virtudes são os elementos da moral, digamos assim, cristã, que levam o homem diretamente a Deus. Então, é como se o conjunto dessas 3 virtudes teologais dignificasse o homem diretamente para a graça divina. E eu fiquei olhando assim, caramba, olha só, o que ele escreveu lá atrás, com base nos conhecimentos dele sobre teologia, o Charles Dickens também utilizou para dar uma reinterpretação, digamos assim, para dar um novo horizonte de como a gente pode fazer essa associação. E eu até comentei com vocês, porque parece que está tudo ligado, né? A gente, pelo visto,
tem os mesmos elementos e os autores eles vão dando ali seu próprio jeito para encaixar, para reorganizar esses elementos, mas no fundo a gente tem a mesma base, né? A gente tem a mesma linguagem, claro que em línguas diferentes, mas a estrutura da linguagem é praticamente a mesma se a gente tratar de aspectos de comunicação, de estrutura mesmo sintática, né? Apesar das diferenças das línguas, e parece que é uma coisa só. Eu acho que esse é o ponto. Você tá lá lendo, lê uma obra, lê outra, e percebe que parece que tá tudo conectado. Caramba, é muito bom isso, pô. Muito bom de verdade. Isso é legal porque se você parar para ler um pouquinho, para estudar alguns livros, para ler um pouquinho dos clássicos, dos modernos também, você vai ter pequenos prazeres como esses, que fogem totalmente da nossa sociedade atual, que a gente é muito mecânico atualmente. Nosso prazer, depois de tanto mecanicismo, é só ter conforto ou comprar, ou ser consumista. Sendo que se você parar um pouquinho para você ler, para você estudar um pouquinho sobre essas coisas, como você tem pequenos prazeres como esse. Acho que você percebe que entendeu alguma coisa, pô. E não é um negócio simples como aprender a fazer uma equação de primeiro grau. Não é um negócio tão direto assim. Envolve você entender toda aquela narrativa do que você leu, envolve você entender a outra narrativa que está relacionada e como elas se conectam, como que a linguagem permite isso. E realmente é mágico. Dá vontade de chorar. Dá vontade de bater palma. Diga aí. Eu acho que aí é o ponto central do que é a literatura. Porque assim, quando a gente vê um romance, uma historinha, se a gente olha para o livro só como entretenimento, só como uma história contada por alguém, isso perde totalmente o valor. Porque eu não sei quem é que dizia, mas o valor de um livro está principalmente na mensagem que o autor quer passar para você. Não só mensagem, mas todas as emoções. Ele escreveu tudo aquilo ali com uma intenção. Então, quando você consegue ler assim, consegue ter esse tipo de insight, né? Esse tipo de eureka, você consegue perceber alguma coisa, acho que aí que está o propósito todo, né? Seria a literatura. E isso tudo é um caminho, né? Até porque nessas obras a gente vai perceber que existem camadas de interpretação. E que se a gente for, vamos dizer, com muita sede ao pote, muito raso, a gente não passa da primeira camada. E as camadas abaixo, elas não negam a primeira, tá entendendo? E quando a gente consegue se aprofundar numa obra, a gente vai entendendo melhor e, como vocês dizem, vai tendo contato com os autores que muitos estão conectados entre si mesmo em tempos distantes e falando idiomas totalmente diferentes e tal. Que passa assim pra gente quando entra em contato com a literatura através dessas lentes, você veja que é uma lente, né? Tipo assim, a gente está olhando para os mesmos livros que o mundo inteiro olha. Agora, quando você consegue olhar para um livro desse e tirar esse tipo de conclusão, como eu disse, aí que está o propósito da coisa toda. Isso deixa a gente muito seguro, assim, uma ordem em alguma coisa, não sei dar o nome para isso, mas que está acima das nossas capacidades e que transcende a nossa condição. Você falando isso, eu me lembrei de uma coisa que eu tinha escutado um dia desses, é que a boa literatura, ela faz com que justamente a gente tenha essa sensação, que a gente está conectado com as mais diversas épocas, mais diversas civilizações. E às vezes eu sinto um pouco de falta disso no Brasil, principalmente não precisa nem ser literatura só, mas vamos imaginar filmes. Quando você imagina um filme no Brasil, todo filme no Brasil é central do Brasil. É uma crítica social, né? É tudo, você fica preso. Claro, a gente aqui no Brasil pode até ser um filme bom, a gente pode pegar aquilo, só que não é uma experiência universal que a gente pode transportar, tá entendendo? A gente fica preso. Diferente de quando a gente pega clássicos, quando pega, por exemplo, literatura russa ou qualquer coisa disso, que ela transporta a gente tem essa sensação de transcender ao simplesmente o que a gente tá vivendo aqui e agora. Depende, às vezes eu tô lendo Dostoiévski, que eu acho que é no Brasil. Claro. Mas veja que o propósito dele não é, tudo sabe, é diferente, assim, a discrepância é muito grande quando você pega um livro aqui, por exemplo,
uma coisa que É verdade. resume toda essa parte da literatura que não tem nada de transcendente é o naturalismo, né? Não sei se vocês discordam, mas pega a literatura aí brasileira modernista, depois da Semana de 22. O que você tem? É um resumo, é uma reunião assim de naturalismo com realismo, sabe aquela mistura de matéria? Você não tem nada de transcendente, não tem nada de espiritual ali, no sentido mais geral da palavra. Mas a coisa está sempre muito presa, muito resumida ao tempo, às condições, ao lugar. Polêmico, viu? Polêmico, porque eu aprendi na escola que Semana de 22 foi um marco da cultura nacional. Bom, a gente também sabe desconstruir, né? Meu Deus. Pois é, eu aprendi na faculdade a desconstruir. Desconstruindo as coisas certas. Dá certo. Não, mas eu acho. Só pra finalizar, então, esse tópico. Vamos passar pro próximo legal tópico. também a gente falar sobre essa questão do naturalismo, do realismo, porque, por exemplo, a gente consegue enxergar elementos mais universais, digamos assim, em obras puramente naturalistas, em obras puramente realistas. Mas é aí que está a diferença do que se constrói e do que se consolida como literatura clássica. Se a gente pegar um desses elementos que vocês estão falando hoje em dia, como essas obras, esses filmes brasileiros que não necessariamente retratam esse universal, ele pode ser 100% realista com o contexto atual, enfim, mas ainda falta algo. E aí o que é que eu quero falar? Pegando o exemplo de Émile Zola, ele é o precursor do naturalismo, o cara ele escreveu tudo baseado em como que os aspectos biológicos, os aspectos da cognição social influenciam o homem, como que existe esse determinismo, e mesmo assim a obra dele é extremamente universal. Então, quando a gente pega o livro Germinal, por exemplo, você está ali dentro do contexto de uma fábrica de carvão, não, uma mina de carvão. Você está vivenciando com aquele personagem principal, o Etienne, aquele contexto absurdo, aquele contexto deplorável dos mineradores que trabalhavam 10, 16 horas por dia em péssimas condições, tomavam banho todos na mesma água, assim, sabe? E ao mesmo tempo você percebe a universalidade daquilo. Você entende que aquele aspecto que ele está passando ali através daquela linguagem, através daquele livro, pode ser encarado em diversas outras culturas, em qualquer outro tempo. Acho que esse é o ponto. Enquanto que muitas obras que a gente está falando aqui, acho que é melhor não citar nomes, mas de fato não chegam a alcançar essa complexidade, né? E não é necessariamente uma complexidade linguística ou coisa do tipo, não, é uma complexidade de conteúdo mesmo. Você não precisa falar bonito para transportar uma mensagem verdadeira, mas o seu conteúdo ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser completo o suficiente para abarcar essa realidade. E é isso que a gente não vê com tanta frequência. O que alguns romances naturalistas, principalmente brasileiros, aqui a gente está restringindo o contexto, tentam fazer é mostrar uma parte do homem. Isso, e veja que não deixa de ser verdade. Assim, quando você lê um livro naturalista, sei lá, vamos falar de Cortiço, o Mulato, esse tipo de livro, é lógico que ali tem um humano. O homem é aquilo, só que não é só aquilo, entende? Então a gente tem que partir da ideia de que o homem como um ser completo, ele tem essa parte natural, metade, sei lá, metade isso, mas tem metade de alguma coisa que pede por algo mais elevado, mais... Enfim, isso tudo que a gente está falando aqui. O que eu estou dizendo é que a proposta do naturalismo não deixa de ser realista no sentido de não mente sobre nada, só que omite muita coisa, né? Por isso que o naturalismo muitas vezes pode ser usado para passar alguma mensagem ou alguma ideologia. Tem até aqueles velhos escritores de partido, né? Também fala. Porque já por isso tem aí uma complexidade do ser humano que é negada, que é omitida, por exemplo, como o Karen falou, sabe? Porque se você mostrasse todos os lados da mesma história, aí você ia relativizar uma coisa que o autor não quer relativizar.
Ele quer mostrar só o lado que mais vai apelar Perfeito. para a mensagem desejada. Só pra fechar. Mas tá bom, senão eu vou ficar com raiva. Pegar um Não, fica com exemplo raiva aqui, cabal, e deixar como referência aí para o ouvinte ler. Um livro que traz esse aspecto naturalista em certo ponto, mas que ele também se aprofunda muito e ele utiliza como centro esse aspecto mais universal, nada mais nada menos do que Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E aí eu não vou falar muito, vou esperar que o leitor, o ouvinte tenha essa sensatez de ler, porque realmente a gente tem ali um exemplo muito claro de como que essas duas camadas, como o José Guilherme falou, essas duas camadas não se anulam, mas existem profundidades diferentes. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre a literatura e a realidade, e ao mesmo tempo da parte mais psicológica da literatura. A gente pode ir avançando um pouquinho mais, já que a gente começou falando sobre os clássicos, os antigos, e a gente já pode vir para as eras mais modernas. Moderna eu falo também em 1800, né? Eu quero falar do Dostoiévski, claro. Mas eu queria falar sobre essa parte mais subjetiva que a literatura pode nos trazer e como ela expressa o homem em um mundo onde a gente já consegue entender mais sobre os sentimentos, sobre o que o humano observa Fica à vontade para começar. e exprime. Como a literatura ajuda no nosso dia a dia. Como é que eu posso aplicar ela? Massa. Como é que ela Eu pode acho me ajudar? que Como é que ela alguma mexe coisa- comigo? A primeira coisa que me vem na cabeça é que os personagens dos livros, eles são, no fundo, uma versão de você. Em algum universo paralelo, em algum tempo paralelo, hipotético. Assim, todos os personagens, a maioria, né? Quando a gente não tá falando de exageros de ficção científica, assim, são pessoas comuns como você, que é como se você estivesse inserido naquele mundo. Você pode passar, então, em cada livro, por milhares de situações e que você, quando encontrar alguma situação parecida com essa, você tenha já na cabeça um repertório de pessoas e de maneiras e de... Enfim, as pessoas nos livros te ajudam a se enxergar a si mesmo em aquela situação, para que se um dia você encontrar uma situação daquela, você saiba como lidar. Cara, muito bom esse comentário. Porque é o seguinte, existe um autor chamado Albert Bandura, que tu já tá cansado de ouvir falar dele. Porque eu falo direto desse cara. Que ele é um psicólogo canadense, que ele criou a teoria social cognitiva, que é a TSC. Que ela também vem do behaviorismo, do comportamentalismo. E ele tem um conceito de aprendizagem por observação. Ele acredita que observando a gente aprende melhor as coisas. Melhor do que dar uma instrução, falar assim, faça isso e isso. Mostre como faz, que aquela pessoa que vê vai absorver melhor o passo a passo da técnica, certo? E ele vai discorrer sobre isso em vários âmbitos, desde a criança pequenininha, que está aprendendo a andar, os conceitos morais, a moralidade da criança, o que ela vai achar certo e errado. E existem certas coisas que a gente não consegue aprender, a gente não consegue ver no dia a dia. E talvez um jovem, por exemplo, um jovem adulto, mais ou menos na faixa que a gente tá, talvez tenha algumas situações que a gente vai ver, vai ser nos apresentada, e a gente não vai ter nenhum repertório para lidar com aquela situação. Em nenhum momento do nosso desenvolvimento foi apresentado um estímulo que desenvolvesse para que a gente pudesse modular esse comportamento. Então, a literatura vai trazer isso. Vai trazer situações que você pouco vai ver no seu dia a dia, ou talvez nunca veja, e vai permitir que um pouco que você aprenda a lidar com isso. Certo. Ou então aprenda mais ou menos pegar como isso muito funciona. do que Karen falou sabe? aqui, só pra gente aprofundar mais isso aí. Como você falou, a gente pode enxergar como cada personagem da literatura é um pouco de si nele. E, bora lá, desde a da mais clássica literatura, sei lá, das epopeias, até a ficção científica que fala daqui a 30 mil anos, seja lá o que for, a gente consegue enxergar esses elementos de nós mesmos, do ser humano. Por quê? Porque, por mais transcendental que esse texto seja, ele ainda está limitado ao uso da linguagem como a gente conhece. Ele ainda está limitado ao entendimento que o humano possui. Então, tudo que é produzido, apesar de ser
sei lá, tentando referenciar 30 mil anos aqui na frente ou há 30 mil anos atrás. Tudo que é produzido é pelo ser humano e através dos mecanismos que o ser humano tem. Então, é como se aquilo fala sobre você também, porque você está imerso nesse universo, você não tem como fugir. Você utiliza a mesma linguagem, você participa desse mesmo mundo, você tem as mesmas condições biológicas ali, então não tem para onde fugir. Aquilo vai falar sobre você em algum nível. A questão é se você vai utilizar esse conhecimento que você está tendo para perceber alguma coisa, para atuar de uma maneira diferente, ou se você vai achar que aquilo é uma historinha e que não tem utilidade alguma. E aí a gente vê muito no que vocês falaram o conceito de empatia, não é? Porque a gente não precisa estar num campo de concentração para sentir, para se colocar no lugar daquela pessoa. E uma experiência como a de Viktor Frankl faz, em um livro que eu ainda quero ler muito, no campo de concentração, a gente consegue se colocar naquela situação. A gente é transportado para aquilo. E mesmo sem viver aquela experiência na prática, a gente consegue absorver lições, absorver muitas coisas para nossa vida real. E às vezes essas experiências podem ser até um pouco desconfortantes no momento que você está lendo. Porque muitas vezes você pode ler um livro, não só que o personagem esteja sofrendo, você possa sentir essa empatia por ele e se sentir tão triste quanto ele, mas você também pode ler um livro em que o personagem vai fazer algo que você não concorda. É a mesma coisa você ler Crime e Castigo e ver Raskolnikov pegando uma machadinha e matando uma velha. Uhum. E você depois vê todo esse processo na cabeça dele e sentir isso um pouco como ele se sente. E também aí nas mais diversas literaturas, nos mais diversos autores, a gente consegue ver uma variedade grande do homem, que justamente forma o ser complexo que o ser humano é. Porque o homem não é só uma coisa, nem só outra. E quando a gente, por exemplo, observa, como você falou, dessa história, a gente observa que, de algum modo, mesmo quando eu leio Machado de Assis e vejo aqueles personagens, maior parte mesquinhos, muito egoístas, pensando só em si mesmo, quando eu leio aquilo, eu vejo que dentro de mim tem aquilo. Eu vi sendo comentado por Jordan Peterson, mas também por um escritor que, se vocês escutarem esse podcast muitas vezes, vocês provavelmente vão escutar eu falando dele, que é Chesterton, escritor inglês, que ele fala que não tem como a gente saber o quão bom pode ser até saber o quão mal podemos chegar a ser. E quando a literatura permite isso, permite que a gente tenha essas experiências de autoconhecimento em relação ao mundo, em relação à nossa vida. Só que às vezes ela também pode falar uma coisa que você não quer saber, né? Sim, sim. Mas isso, justamente, as coisas que a gente não quer saber, às vezes são as que ajudam mais no nosso autoconhecimento. Freud explica. Só para dar nome aos bois, né? Esse é o conceito de sombra, né? Do Jung. Isso. Mas... Conceito de sombra que aparece muito na literatura. Verdade. Demais. Na vida toda, né? Eu tava certo. Mas, rapidinho. Mas tem um ponto muito ambíguo aí também, que ao mesmo tempo que o contato com a literatura nos permite sair dessa zona de conforto, né? Realmente enxergar a sombra, enxergar o que é que a gente ainda não queria ter visto, mas a gente acaba tendo contato. Como o Zé Guilherme falou, isso permite um exame de consciência e, portanto, permite uma transformação, seja ao nível individual, seja ao nível social, seja ao nível familiar. E é aqui que a gente resume, né, tudo que a gente falou. Por que eu leria a Odisseia? Por que eu leria ficção científica? Enfim, porque quando a gente vê, quando a gente consegue se ver dentro daqueles personagens que, por mais que estejam apenas na escrita de um papel, eles são reais em algum nível, a gente consegue se ver, ter essa empatia e fazer esse exame de consciência para mudar alguma coisa na nossa realidade, ou para lidar melhor com alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que pode vir a acontecer, né? Então, acho que
esse foi um grande resumo do que a gente falou muito aqui, né? Justamente. E só para entrar num assunto um pouquinho polêmico, vocês não vão discordar de mim, mas alguém pode discordar. É aí que mora a diferença entre uma boa literatura e uma má literatura. Não é só sendo elitista, assim, os clássicos são bons e o que é escrito hoje em dia é ruim. Mas é porque Não. claramente é escrito muita coisa. Quem disse que a gente não ia discordar de você, seu elitista? Otário. Mas existe claramente essa separação entre coisas que são escritas para vender. Não é de hoje, né? Não, é claro que não é de hoje. O próprio Dostoiévski escrevia coisas para vender. A diferença é que ele tinha alguma substância. O jogador dele foi escrito em 20 dias só para fechar um contrato aí. Que ele tava devendo um livro e escreveu. Só para gastar mais dinheiro bebendo. Alcoólatra safado. Jogando. Vocês sabem que o jogador era ele, né? Então, todo personagem de Dostoiévski é ele, eu acho. É ele, é um bonito. Verdade. São as várias faces dele. Exato. E só mais um ponto sobre a realidade e a literatura. Acho que assim, além da literatura falar sobre nós, ela também fala sobre o mundo que nos cerca. E algo que, como o Zé já citou aqui, Chesterton, ele também, no livro Ortodoxia, deixa isso muito claro. De que, assim, ao seu redor existem muitas coisas que você não vê. E quando você lê um livro, ele consegue te ajudar a enxergar essas coisas que estão ao teu redor. Acontece uma espécie ali de reabertura, sabe? É como se você trocasse suas lentes e passasse a viver de novo tudo que você vive todos os dias, mas não percebe com toda a completude e a atenção que aquelas coisas merecem. E a ideia do maravilhamento, né, com as coisas ao seu redor. Então é legal também que a literatura, além de falar de você, fala também do mundo que te cerca. Sabe o que é melhor que isso? É quando a literatura fala sobre coisas que a gente vê e que a gente tem contato, mas que a gente não sente. Porra, aí a gente tá conversando. A gente deixa passar. Quando a gente pega... Pô, não tem como fugir desse exemplo, e vocês vão perceber, mas o próprio título do nosso podcast, ele se volta para uma obra específica que a tentativa da obra inteira é justamente trazer essa reflexão sobre as coisas que a gente vivencia, sobre as coisas que a gente tem contato, que a gente vê, mas que a gente não se permite sentir. Então, quando a gente fala de Proust, quando a gente fala de Em Busca do Tempo Perdido, não é como se, como no caso que eu citei do Germinal, não é como se eu nunca vou viver essa situação de estar numa mina de carvão e eu conseguir aprender uma coisa com isso. Não, são coisas que a gente passa todos os dias. É simplesmente 30 páginas dos personagens sentados, conversando, tomando um chá, sabe? Claro que isso é um exagero, mas é uma forma de a gente perceber como que às vezes a gente não necessariamente a literatura precisa nos colocar em contato com maravilhas transcendentais de outro universo, enfim, não, muitas vezes essas maravilhas também estão no nosso dia a dia, também estão na nossa dentro da nossa visão ainda, né? Estão ao alcance do nosso braço. E isso não faz delas menos especiais ou espetaculares. Quando você lê uma descrição ali dele ouvindo uma voz cantando e que o tom sobe uma oitava acima, sempre que ele descreve uma catedral, ou as paredes, o caminho, a floresta, o rio, caramba, eu vou voltar a ler. Até porque o mundo perece não pela falta de maravilhas, mas pela falta de capacidade em maravilhar-se, como diria Chesterton também. Essa era a frase que eu tava procurando, não conseguia. Apenas uma síntese do que a obra de Proust faz, né? E não é coisa de... Tipo assim, Em Busca do Tempo Perdido é um livro famosíssimo, né? Clássicos, aí, digno das primeiras prateleiras. Mas existem outros livros também que trazem essa mesma coisa. Um exemplo aqui é Licor de Dente de Leão, de Ray Bradbury. Alguém já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Então, ele é o mesmo autor. Ele é o mesmo autor daquele Fahrenheit 451. Péssimo livro, mas tudo bem. A gente fala sobre isso depois. Mas esse livro acontece uma coisa incrível, que é o menino,
ele sai num bosque e ele é exatamente isso, ele percebe que está vivo. Essa é a premissa do livro, a história gira toda em torno disso. Ele de repente se dá conta que tem vida, que está vivo, e começa a perceber as coisas, começa a perceber a grama, os dentes de leão, né, que são aquelas florezinhas, a voz do pai dele, tudo isso é maravilhoso. Então fica a indicação aí, e é mais um exemplo, né? Rodrigo Gugel fala muito disso, porque ele dá aulas sobre escrita e tal. Ele fala muito sobre isso. A história que você tem que contar, a história original, a melhor história que você vai escrever, é uma história da sua vida. Ela tá acontecendo agora. Só você que não tá percebendo. Só você que não tá dando valor. Então preste atenção na sua vida. Por mais que sejam coisas singelas, sejam coisas banais ao seu ver, na escrita ela se transforma. Ela se torna coisas um pouco mais especiais. E para finalizar, nada mais interessante do que a gente fazer algumas indicações de leitura para o ouvinte e também leitor, para que ele possa debruçar-se sobre essas obras tão interessantíssimas da literatura, desde os antigos clássicos gregos até os mais modernos. Cada um vai dar seu top 3 aqui. Quem quer começar? Top 3 é muito difícil. Qualquer pessoa que lê sabe da dificuldade que é você separar 3 livros maravilhosos. Existem muitos. Mas, enfim, com um pouquinho de esforço. O primeiro que eu indicaria aqui é o Ortodoxia, do G.K. Chesterton. Por quê? Porque é uma literatura que não é um romance, é um grande ensaio, assim, é ele falando sobre alguma coisa, só que é um bom passo para você perceber a sua relação de submissão aos grandes mestres da literatura, as pessoas que já leram muito antes de você, que sabem de muito mais coisas do que você, que tem alguma coisa para te ensinar. Chesterton me ajudou a ter esse olhar atento, a enxergar as coisas de uma maneira diferente, de aprender a me maravilhar com as coisas e de aprender a respeitar ou pelo menos tentar entender aquilo que as grandes pessoas têm a me dizer, que muitas vezes eu fecho os ouvidos, presa nas minhas próprias convicções. Então, assim, foi um ótimo exercício de expansão, né, do horizonte. Outro livro que eu indicaria é Ana Karenina, e agora, assim, falando de romance, esse é um grande exemplo para mim. Primeiro que é um dos pilares da literatura russa, né? Não diria exatamente Ana Karenina, mas o autor Tolstói. Ele, assim, é um grande romance, não se assustem com o tamanho, são mais de 800 páginas, mas é um dos exemplos de como um bom romance é construído. Você tem ali histórias comuns, histórias extraordinárias, histórias muito recorrentes na literatura, que é, sem spoiler aqui, o adultério, mas é, assim, um exemplo de como o autor consegue construir um personagem, construir a personalidade de um personagem, ou desconstruí-la. Tolstói era um grande mestre ao lidar com pessoas. É um romance que consegue se centrar no ser humano, nos pensamentos do ser humano, e te ajuda muito a ver ao outro, ao mesmo tempo que te ajuda a ver a si mesmo. O terceiro livro é Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Isso, na verdade, se encaixa mais com o nosso primeiro tópico aqui, mas é um dos grandes nomes da literatura universal, um livro que é quase um meta-livro, exatamente isso, um livro ensinando a ler livros. Eu acho que seria, assim, um bom início, um bom primeiro passo aí nesse mundo da literatura. Como o próprio nome diz, é o autor basicamente explicando de maneira muito didática, muito detalhada, assim, sem rodeios, uma forma muito objetiva e simples até, de como que se lê cada tipo de literatura, romances, poemas, poesia lírica, livros sociais, livros teóricos, tudo isso. Te ensina também quais são as camadas de leitura, que a gente também comentou aqui no podcast, que tipo de visão que você tem para cada tipo de livro, quais são o passo a passo da leitura, enfim, tudo isso. Fica aí minha indicação. O meu top 3 vai começar com um livro mais antigo, assim, já que a gente começou falando sobre os mitos, sobre as epopeias, que é a peça de Ésquilo, Prometeu Acorrentado, que, fazendo a leitura, é uma leitura um pouco difícil, certo? É um pouco complicado você
entender a primeira, sim, mas lendo ele com cuidado, com atenção, vendo alguma análise ou analisando por si só, você vai encontrar muitos aspectos daquilo que a gente falou aqui, sobre os mitos, sobre como existe uma fundamentação para a nossa realidade e como isso pode reverberar até os dias de hoje. O meu segundo livro que eu vou indicar é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Esse livro ele vai chegar mais na parte subjetiva da realidade, tanto nossa, né, da nossa realidade interna, como a realidade externa. Ele vai falar sobre um crime, né, como o próprio nome já diz. Não tem como falar muito sobre Dostoiévski sem dar spoiler, então vou falar bem rapidamente. Mas é um livro muito profundo do ser. Ele aprofunda muito nos sentimentos, nas percepções, e também fala muito sobre a sociedade, como ela se organiza, como ela funciona e como isso pode ser um tanto universal. Minha terceira indicação fica para um livro mais teórico também, que é A Vida Intelectual de Seth Langes, que se você pegar junto com Como Ler Livros, de Adler, que Karen acabou de indicar, você vai ter uma boa leitura inicial para entrar no mundo da literatura e no mundo dos estudos. A Vida Intelectual, como o próprio nome já diz, vai inicial de como trilhar os primeiros passos nessa vida dita como intelectual. É um livro muito interessante, vai falar sobre muitas coisas, até sobre espiritualidade, sobre hábitos, sobre métodos, sobre até certo ponto algumas condutas que um homem que está em busca de conhecimento, deve entender. Agora falando um pouquinho do meu top 3, e vocês já falaram, ressaltaram, é muito difícil escolher 3 livros, mas eu vou falar de 3 obras que me marcaram muito. A primeira delas é A Apologia de Sócrates, um livro curtinho, mas que é muito denso, principalmente o último discurso de Sócrates, quando ele fala aos atenienses, é um discurso magnífico que marca qualquer um. Meus filhinhos. Meus filhinhos, aí fala das virtudes, caramba, que o discurso é muito bom. Além dele, falar de um autor que já passou aqui, né, Chesterton, eu acho que é o meu autor favorito, eu li muita coisa dele, e eu conheci ele, como a maior parte das pessoas conhece, pelas obras de apologética, pelos ensaios, que são muito bons, mas às vezes a gente esquece que ele também escreveu romances, escreveu contos, e é disso que eu queria falar, que é A Inocência do Padre Brown. Padre Brown, que era um padre, personagem de Chesterton, que ele realizava também um papel de detetive, realizando, por meio da sua experiência no confessionário, ele ia lá e descobria os crimes. E é um texto magnífico, onde você consegue ver muitas coisas da alma humana. Chesterton escreve muito bem e você consegue aprender muitas coisas, principalmente no conto O Martelo de Deus, que, na minha opinião, é o melhor que tem. Além de, junto com Chesterton, eu falo de toda a literatura de detetives, que para mim também é muito bom. Sherlock Holmes, Agatha Christie, já roubando um pouquinho aqui. Além deles, eu acho que nunca é demais a gente ressaltar os contos de fadas. Como o C.S. Lewis fala, talvez a gente, quando ficar velho, mais velho, a gente perde a magia dos contos de fadas, só que eles trazem verdades universais que elevam nossa alma e é algo que eu carrego junto comigo. E eu falo principalmente do Hobbit, de Tolkien, que é um livrinho simples, mas majestoso, que você consegue entrar naquela jornada e extrair muitas coisas, muitas lições dos personagens, das aventuras. E é isso. Beleza. Em relação ao meu top 3, começo com um livro que eu acho que eu nunca comentei com vocês, mas é um livro pequeno, chamado Crônica de uma Morte Anunciada, do escritor Gabriel Garcia Marques. É um livro muito curto, é realmente uma crônica, deve ter menos de 150 páginas. E ele conta um pouco sobre a morte de um personagem específico de uma
uma vila, digamos assim, um vilarejo, uma cidade pequena, mas que, por incrível que pareça, acontece de uma maneira que todo mundo já sabia que essa morte ia acontecer, entretanto ninguém fez nada. E acho que isso é o suficiente para vocês criarem a curiosidade para ir atrás dessa obra, porque realmente é muito incrível. A segunda que eu diria é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu penso que para qualquer pessoa assim, que já esteja inteirado no mundo da cultura, pode ter um choque muito grande com essa obra, porque ela de fato desconstrói muitas coisas que a gente tem em mente, mas também reforça a importância do papel da cultura para a gente se mostrar como homem, né? Para a gente se mostrar homem, eu digo ser humano, sem sexismo, para a gente realmente perceber as potências humanas e se atentar aos perigos do que atenta contra essa potência humana com as ideologias. E por fim, não teria como fugir dessa obra, está no título, mas Em Busca do Tempo Perdido. É o romance mais longo já escrito na história, mais de 2 milhões de palavras aí para vocês se entreterem e aprenderem a viver. Eu acho que esse é o ponto. Esse é um romance, uma obra, uma catedral inteira que vai te mostrar muita coisa que você não estava percebendo na sua própria vida e vai te direcionar nesse aproveitamento dos tempos que cada um tem, né, na nossa rotina, nas nossas atividades, e vai te mostrar um pouco como você pode chegar ao fim da vida sem necessariamente dizer que perdeu muito tempo fazendo X ou Y. Muito bom, muito bom. 12 livrinhos aí pra gente ler, né? Para os ouvintes que estiverem interessados a entrar um pouco no mundo da literatura, procurarem, lerem, debruçar-se aí e aproveitar muito sobre essas obras. Boa sorte. Boa sorte. Ainda mais com Em Busca do Tempo Perdido. Perseverança e consistência, né? Então é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do projeto O Caminho de Guermantes. Próxima semana, com outro tema e muito mais literatura.